Hoje vou me centrar aqui nessa questão dos professores. Os senhores se recordam, quem me acompanha já há algum tempo, da forma como nós temos conduzido as discussões, porque entendemos que eu, enquanto jornalista, não posso me furtar de registrar aqui, que se as entrevistas acabarem, acabam o meu trabalho. Aliás, acaba o trabalho dos jornalistas. Se ninguém dá entrevista, acaba o trabalho da imprensa. Muito embora, tem muita imprensa por aí que faz alguma coisa. Porque só copia e cola. Ou fala aquilo que os outros produziram. Sequer dá o luxo de sentar para conversar numa entrevista que seja de 1 ou 2 minutos. Bom, o fato é que se as pessoas pararem de conversar, se acabar a conversa, acaba a comunicação. Acaba o rádio, acaba a TV, acaba o jornal impresso. Se os representantes públicos deixarem de prestar contas, acaba a democracia. Porque um dos pilares do Estado Democrático de Direito é o voto. E se os políticos são colocados no poder pelo voto, se são mantidos e os salários são pagos com os tributos e com os impostos do suor sagrado de cada brasileiro que trabalha nesse país durante 6 meses, para pagar, para sustentar quem está no poder, seja de qual esfera for, do governo federal, do estado ou do município, são pagos com os impostos da população. Mas mesmo assim, tem gente que acha que não precisa dialogar. Ou seja, esqueceram o principal e o que torna o cidadão humano, que é a característica da conversa, que é a característica do diálogo. O Príncipe de Maquiavel é um livro extremamente importante que mostra como deve ser um homem público. Muito embora ele traga lições claras da liderança pela mão de ferro. Claramente como, e ao contrário, de um grande líder deve ser. Porque o líder ele precisa conversar. Ele precisa dialogar. Não só com os seus pares, mas com os contrários. Ele precisa defender uma ideia. E eu pergunto a vocês, quais são os nossos líderes? Eles têm conversado? Todos têm conversado? Bom, na Câmara de Vereadores claramente ficou visível aos olhos de quem estava lá. E quem lotava as dependências da Câmara de Vereadores era uma plateia completamente e extremamente qualificada. Porque são professores. Porque passaram anos da sua vida estudando para chegar onde chegaram. Porque perderam noites de sono. Porque deixaram as suas famílias para estudar. E essa gente qualificada não se contenta com pouco ou com migalhas dos seus representantes. Não se contenta em apenas não ouvi-los porque quer saber por que tomam tais atitudes. Muito embora 60% da Câmara de Vereadores se manifestou, se posicionando o porquê do seu voto, 40% não o fez. Entrou calado e saiu calado. Como se o diálogo tivesse sido esquecido, como se não tivessem mais a capacidade de conversa ou de manifestação. Alguns, aliás, pouco ficaram no plenário da Câmara e despertaram por parte dos professores que se perguntavam, mas cadê fulano? Não precisa ficar na sessão? Pode voltar só na hora da votação, não tem problema. Como se aquela discussão toda que ali estivesse, que não fosse uma discussão extremamente importante para os filhos deles mesmos, que amanhã depois poderão estar na educação pública. Aliás, filho de político está na educação pública? É uma pergunta que os faço aqui, neste momento histórico para o município de Umuarama, onde a Câmara de Vereadores teve a sua maior lotação. Foram mais de 600 pessoas que lá estavam, volto a repetir, um público extremamente qualificado, com uma formação
na área da educação, das mais diversas áreas, professores de educação infantil, gente qualificada, doutores, mestrandos, pós-graduados e também estudantes que, aliás, estavam ontem fora da Câmara de Vereadores acompanhando a sessão através de um telão que foi montado, mostrando que não só os professores que estão às salas de aulas estão preocupados com a qualidade, com os salários, mas também as futuras gerações. É preocupante quando você observa que a última pesquisa e uma pesquisa realizada dias atrás mostra que 50% dos professores não indicariam a formação ou a profissão de professor para os demais, para os novos. Por quê? Será que é tão vergonhoso ser professor? Não. Professor é o que nos torna cidadão. É o que nos torna um ser pensante e que nos possibilita termos um trabalho decente para manter as nossas famílias. Ser professor é proporcionar a manutenção das famílias, é dar o que o cidadão mais precisa, que é a sua dignidade, ou pelo menos dar a possibilidade para que ele esteja um cidadão mais atuante na sua comunidade, transformador. E lá estavam eles, quase 900, se somado aos de dentro e de fora da Câmara de Vereadores. E acompanharam atentamente as discussões, num ato extremo de cidadania e civilidade. Sinceramente, política se faz com diálogo. Vamos começar a conversar?